Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024. E bem, o mercado opera misto agora pela manhã, de olho no PIB americano do último trimestre do ano passado, também aguardando pela decisão de juros do Banco Central Europeu e repercutindo as novas medidas de estímulos da China. Lá na Ásia, a maior parte do mercado hoje fechou no positivo, com destaque para a China, que vem em um movimento de alta depois que o governo reduziu o compulsório dos bancos como mais uma forma de estimular a economia do país. Lá na Europa, o viés é mais negativo antes da decisão de juros do Banco Central Europeu, que sai hoje e que deve manter a taxa de juros no patamar atual. O foco lá deve ficar mesmo para a entrevista coletiva da presidente do banco, a Christine Lagarde, que pode dar mais sinalizações sobre o momento em que os juros pode começar a cair lá na zona do euro. Lá nos Estados Unidos, ontem, a sessão começou animada com os resultados corporativos, mas para o final da tarde acabou perdendo força com a alta dos juros. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones caiu 0,26, S&P subiu 0,08 e o Nasdaq teve alta de 0,36%. Ainda assim, o S&P ontem renovou a máxima histórica pela quarta sessão consecutiva. O destaque de alta ficou para a Netflix, que subiu mais de 10%, com os investidores ainda refletindo o balanço que veio acima do esperado, e também para alta de quase 9% para as ações da fabricante de chips ASML. No período da tarde, o leilão de títulos do governo teve uma demanda abaixo do esperado, o que, junto com a leitura de PMIs que veio acima do previsto, fez com que as taxas de juros passassem a operar em alta. Esse movimento de alta de juros acabou atingindo os setores mais sensíveis da bolsa, o que diminuiu o ânimo do mercado e fez com que o Dow Jones fechasse em queda na sessão de ontem. A expectativa agora vai ficar mesmo para a publicação do PIB do último trimestre do ano passado, que vai sair na agenda de hoje e que deve dar mais detalhes sobre o ritmo de atividade, que se vier muito forte, pode acabar reforçando aquela visão de que os juros vai acabar demorando mais para cair do que o mercado vinha prevendo. Além disso, na sexta-feira amanhã sai a publicação do relatório de inflação, medida pelo PCE, que também deve impactar as expectativas de quedas de juros lá nos Estados Unidos. Bom, na agenda de hoje, além do PIB americano, também vai sair os pedidos de seguro-desemprego semanal e os pedidos de bens duráveis lá no mercado americano. Vamos atualizar aqui as bolsas, S&P futuro subindo agora 0,04, Eurostock 600 caindo 0,21, lá em Londres o FTSE está caindo 0,11, no Japão o Nikkei hoje caiu 0,05 e na China o Xangai Composite subiu 1,8. O DXY, dólar index, está caindo 0,06, enquanto os juros de 10 anos do mercado americano caindo 0,5% agora, cotado a 4,15 no anualizado. O petróleo está subindo agora de manhã, o petróleo Brent sobe 1,4, está cotado a 81 dólares e 16 centavos o barril. Hoje o petróleo em alta, refletindo a queda nos estoques americanos da commodity e também as medidas de estímulos da China, que pode aumentar o lado da demanda. O minério de ferro teve outra sessão de alta nessa madrugada, ainda na esteira desses novos estímulos que o governo chinês anunciou, e com isso lá em Dalian, hoje o minério subiu 1,6%, fechou cotado aos 139 dólares e 24 centavos a tonelada, o que deve continuar favorecendo o setor de mineração e siderurgia aqui no Brasil. Bom, ontem o Ibovespa chegou a operar em alta no começo do dia, mas também perdeu força no período da tarde e acabou fechando com uma queda de 0,35%, cotado aos 127.816 pontos. O dólar caiu 0,5% e fechou nos R$ 4,93 e a nossa curva de juros aqui caiu em quase toda a extensão, refletindo as falas do vice-presidente, o Geraldo Alckmin, que deu entrevista ontem para o UOL e disse que o programa de política industrial do governo não tem relação com o fiscal e que o governo não vai fazer aportes no BNDES. Nas ações, a Vale, que é o papel que mais pesa no Ibovespa, ontem teve mais uma alta de 1%, acompanhando a valorização do minério de ferro lá na Ásia. Enquanto isso, o mercado segue de olho na pressão que o governo está tentando fazer para colocar o ex-ministro Guido Mantega no conselho da companhia. Quem acabou subindo mais no Ibovespa foi a Uzi Minas, que ontem teve uma alta de quase 4%, junto com o setor de mineração e siderurgia, que ganhou bastante força, dado a alta aí do minério de ferro lá na Ásia. Na queda, as ações mais sensíveis aos juros foram os destaques negativos. A Natura ontem caiu quase 5,5%, enquanto o Casas Bahia ontem teve queda de 4,5%. Já a Petrobras ontem caiu 0,76%, mesmo com o petróleo subindo lá fora, já que os investidores aqui estão preocupados com eventuais interferências do governo na companhia. Bom, para fechar, na nossa agenda local hoje, o Conselho Monetário Nacional realiza a sua primeira reunião do ano e a FGV vai publicar o relatório de confiança do consumidor aqui no Brasil. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.